Olá, pessoal da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. Eu sou a professora doutora Eliane Jaqueto Saravalli, do Departamento de Educação e Desenvolvimento Humano e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, Campus de Marília, interior do estado de São Paulo, Brasil. Olá, pessoal. Eu sou a Alane Soares Prozi de Souza, estudante do segundo ano de Pedagogia pela Unesp de Marília e pesquisadora de iniciação científica. Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica Maria de Lima Matsumoto, também sou aluna do segundo ano de Pedagogia pela Unesp de Marília e estou também fazendo uma pesquisa de iniciação científica. O trabalho, então, que eu e minhas alunas trouxemos para esse evento se intitula Intervenção Pedagógica e Jogos de Regras junto a crianças com dificuldades de aprendizagem, um estudo envolvendo abstração reflexionante, atenção e flexibilidade cognitiva. Bom, para contextualizar como é que nós chegamos nesse problema de pesquisa, a gente parte da experiência que o nosso grupo GADEC tem em pesquisas e em extensão junto a crianças com dificuldades de aprendizagem. Partimos da própria questão das dificuldades de aprendizagem no contexto brasileiro, porque nós temos um grande número de crianças que são encaminhadas, que têm queixas envolvendo o aprender, relacionadas pelos professores, pelas escolas, e não são crianças que são público da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Também não são crianças que possuem transtornos, mas são crianças que por alguma razão não estão respondendo ao que a escola pede. A situação dessas crianças se agravou bastante pós-pandemia da Covid-19, quando elas permaneceram 2 anos sem acessar as ofertas da escola. Partimos também de um conceito importante da teoria piagetiana, que é a abstração reflexionante, um mecanismo do desenvolvimento responsável por acionar a espiral do desenvolvimento à medida em que retira de um patamar e coloca em patamares superiores as informações, ao mesmo tempo que constrói ali novas organizações e novas relações entre os elementos. Também temos interesse em estudar, relacionado à questão das dificuldades de aprendizagem e aos mecanismos piagetianos, a ação das funções executivas, e para o presente estudo a gente trouxe algumas questões envolvendo o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Também trouxemos a atenção. E partimos também da nossa experiência e de várias pesquisas que temos desenvolvido sobre o uso dos jogos de regras junto a crianças com queixas de dificuldades. Portanto, nosso objetivo geral é analisar os efeitos de intervenções pedagógicas realizadas por meio de jogos de regras, junto a essas crianças com queixas de dificuldade de aprendizagem, na atuação da abstração flexionante, da atenção e da flexibilidade mental. Para os aspectos metodológicos, esse é um estudo que é predominantemente qualitativo e tem um delineamento pré-experimental, que também consiste num pré- e pós-teste em um único grupo. Para os participantes, são 15 alunos, entre 8 e 9 anos, regularmente matriculados em escolas públicas estaduais, que atendem uma população de alta vulnerabilidade, localizada no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Para os instrumentos e procedimentos, o pré e pós-teste consiste na prova operatória das relações entre superfícies e perímetros, do teste de atenção por cancelamento, do teste de trilhas e os encaminhamentos e avaliações dos docentes. Então, as nossas intervenções foram feitas por meio dos jogos de regras, entre eles o Tatati, o jogo do buraco, o jogo da velha 3D, o Memo Box, o jogo do espelho, o Blink e o jogo do buraco. Então, na primeira sessão, as crianças elas eram convidadas, vou usar como exemplo o jogo da velha 3D. Na primeira sessão, as crianças elas eram convidadas
a conversar com a gente sobre o que elas estavam vendo, como elas achavam que o jogo ia funcionar, aquilo que elas estavam vendo na parte física. Então, nós trabalhamos bastante as propriedades físicas, ou seja, as abstrações empíricas. Já na segunda sessão, nós retomamos o que as crianças lembravam da sessão anterior e nós colocamos, então, o jogo em prática, procurando intervir antes ou após as jogadas, perguntando por que você colocou essa peça aí? Você acha que foi uma boa jogada? Poderia ter colocado em outro lugar? Já na terceira sessão, nós colocamos as crianças para jogar também 2 partidas com as mesmas intervenções, porém, dessa vez, nós apresentamos as situações problemas. Na quarta sessão, nós também deixamos que as crianças que tivessem facilidade jogassem um pouco mais, e também pedimos para que elas relatassem aquilo que elas tinham aprendido, o que elas lembravam por meio de desenho ou até mesmo da escrita. Então, na terceira sessão, como eu havia comentado, nós trabalhamos também situações problemas. Então, aqui nós temos 2 exemplos, como no primeiro, onde a gente apresentava uma situação em que 2 participantes estariam jogando e a criança precisa apontar para a gente quais seriam os participantes que estariam fazendo mais pontos e justificar o porquê que ela acha que seria esse participante. Já no segundo exemplo, a gente tem um jogo da velha em branco, onde a criança tem que apontar para a gente onde ela escolheria começar essa partida e por que ela escolheria esse lugar. Bom, como resultados, então, o que a gente trouxe? Primeira comparação entre o encaminhamento que o professor fez antes das intervenções e a avaliação que ele fez sobre as crianças após as intervenções. Então, em relação às queixas antes das intervenções, a gente tem algumas que se destacam, como dificuldade na escrita, dificuldade na leitura, falta de atenção ou interesse. E em relação aos aspectos que os professores elencam como aspectos que as crianças melhoraram, a gente tem atenção e interesse, melhora na confiança, melhora na leitura, melhora na escrita e melhora na interação social. Em relação aos instrumentos aplicados, a prova operatória das relações entre superfícies e perímetros é uma prova da obra Abstração Reflexionante. Ela está aqui ilustrada, então a gente tem a transformação do material de dispositivos, né, em relação à área e perímetro, e a gente percebe que é uma prova que envolve relações espaciais e foi uma prova bastante difícil para os nossos participantes. Somente um deles não esteve no nível mais elementar, no pré-teste. Esses níveis seguiam os protocolos piagetianos, e no pós-teste a gente percebeu que 6 participantes avançaram em relação aos procedimentos iniciais, mas só 2 apresentaram construções características do pensamento operatório. Em relação aos testes, eles foram retirados dessa coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, que mede atenções e funções executivas, e esse aqui é o teste de trilhas. Ele tinha 3 pranchas, eu trouxe uma só, nós trouxemos uma só. Aqui a criança precisava ligar os elementos, né, os números na sequência, 1, 2, 3, 4, até o 12, num determinado tempo. Numa outra folha, ela iria fazer essas ligações entre letras, e depois entre letras e números. Os resultados do teste de trilhas, considerando que ele trabalha um pouco a questão do controle inibitório, da flexibilidade, da memória de trabalho, eles não foram tão coerentes em relação aos encaminhamentos dos professores, porque a gente teve uma pontuação alta e muito alta em vários participantes, e a pontuação mais baixa, ela é média. Então, os participantes foram relativamente bem no teste de trilhas, tanto no pré como no pós-teste. Em relação ao teste de atenção por cancelamento, ele foi mais coerente com as observações dos professores no pré-teste. Então, por exemplo, aqui são duas das 3 pranchas que a gente apresenta. Então, a criança tem esse estímulo, que é o quadrado, o estímulo-alvo, e aí ela vai riscar todos os que são iguais. Depois ela recebe uma segunda prancha em que ela tem 2 estímulos aqui, e ela vai riscar a dupla igual ao do estímulo. E esse aqui é o terceiro, em que vai variando, né, o estímulo,
Então, aqui, cruz, ela vai sinalizar todas as cruzes. Círculo, todos os círculos. O risquinho, todos os risquinhos, e assim por diante. Também num tempo determinado. Bom, o teste de atenção por cancelamento, no pré-teste, as crianças foram pior do que no teste de trilha, embora a gente não tenha também médias muito baixas. A gente tem a maioria dos sujeitos com pontuações médias. E no pós-teste, a gente tem uma certa manutenção dessas pontuações médias com algumas variações ali. A gente sabe que o teste mede momentos, né? Mas a gente não vê, assim, uma melhora se comparado, por exemplo, com a melhora que os professores relatam em relação à atenção. Então, algumas considerações. A prova operatória parece fornecer dados mais processuais e coerentes com os apontamentos dos professores do que os testes, uma vez que a gente acompanha mais algumas construções, algumas descentrações, algumas coordenações que as crianças não conseguem fazer inicialmente e depois passam a fazer. Isso também nós observamos durante os jogos. Então, avanços, construções, que confirmavam as dificuldades na prova operatória, o que não necessariamente aconteceu com os testes. Por exemplo, no jogo Blink, a criança precisa ter bastante controle inibitório para não jogar as cartas sem que elas componham os pares, e ela precisa ter uma flexibilidade ali para mudar os critérios rapidamente, uma vez que as cartas do Blink, quando jogadas, elas vão mudando quais são os pares possíveis de serem realizados. Se a criança não tiver flexibilidade para trocar de critério rapidamente, ela perde o jogo. E a gente percebeu que durante o jogo eles tinham bastante dificuldade de fazer isso. E no teste de trilha eles não foram mal. E aí, confirmando resultados de pesquisa do nosso trabalho também aqui no GIADEC, o jogo de regras se apresenta como um instrumento poderoso para o trabalho junto a crianças com queixas de dificuldades, auxiliando na construção da autoestima, da coordenação de pontos de vista, na descentração e no avanço das interações, bem como no desenvolvimento cognitivo. Essas são as nossas referências, esse é o nosso Instagram, e muito obrigado